Giovanni Fabian, que prazer estar aqui, meu amigo, que prazer. Já conhecia seus vinhos da vida, mas nunca estive aqui, ó, na vinícola. Isso é bem importante estar aqui, né? O prazer é meu. Prazer, cara. E olha só, a gente, como eu disse, já conhecia teus vinhos, porque a Fabian tem uma história aí longa já, né? Vocês estão na terceira ou quarta geração produzindo uvas e vinhos? Hoje somos a terceira geração, mas isso nada comprova, porque antigamente o bisavô, enfim, as outras gerações já tinham essa paixão em elaborar as uvas e os vinhos no método que eles conseguiam, né? No porão da casa. Mas vamos falar assim, modos de Fabian, história, sim, terceira geração, então começou lá em 85, Tá. Então vamos chegar aos 40 anos logo. Então é uma questão muito legal que começou lá no porão da casa e migrou Para hoje isso aqui, onde a gente está. É isso aí. Essa sala de barricas maravilhosa aí que você tem algumas centenas. Na verdade, você falou que está com quantas? 150 barricas? Hoje temos 150 barricas. Hoje. Caramba, muito legal. Eu defendo grandes safras, né? Então você perde barricas novas. E me diz uma coisa, a tua família começou vinificando uvas de mesa, né? É isso? E aí vocês fizeram uma migração para a uva fina, para o vinho fino. Quando foi essa geração? Como aconteceu essa mudança? Rodrigo, aqui, vamos dizer assim, que iniciou-se lá nos anos 50, até antes dos anos 50, com a produção primeiro no porão da casa, das famílias. Aí depois surgiu as cooperativas, que era a União de Famílias, aí estou falando nos 40, nos 50, não tem... 1940, 1950? As cooperativas, que era a União de Famílias, situada sempre no centro das cidades, que era mais fácil escoar a produção, porque era cavalo, carroças, enfim. Sim, né? sim. E então isso começou lá nos anos 40, anos 50. Aí depois, anos 70 para 80, começou a ter de novo essa migração de a família querer ter o seu registro da família. Legal. Então saíram do porão da casa de novo, porque parte da produção sempre teve no porão da casa. Porão da casa. Claro, porque era o consumo da família, né? Os campos, enfim, para fazer a sobrevivência. Era para subsistência, então, lá atrás, né? É isso? Então sempre permaneceu nos porões da casa, das famílias mais tradicionalistas, de produzir o seu próprio vinho para o consumo próprio, para fazer toda essa parte do escama, enfim, ser o método de sobrevivência, né? E aí partiu dos anos 80, aí começaram a não mais ir para as cooperativas e sim se tornar um negócio. Eu sempre falo que é um ponto importante, eu digo que foi o momento que o interior começou a ter mais acessibilidade. Legal, Então, cara. Caminhões, tratores, facilitou muito essa parte que o interior às vezes não tinha, né? O próprio asfalto, acesso. Sim. Então, nós começamos exatamente em 1985 com a produção somente das uvas comuns, que tinha naquela época, os de mesa, né? Que hoje é muito usado para suco de uva, né? Vocês já faziam produção do vinho nessa época para fora ou era ainda subsistência? Foi expandindo com o tempo. Tá. Então, mas começou mais na parte regional e depois começou o Brasil todo. Isso eu tô falando já nos anos 90, daí. 90. Que é uma cultura do Brasil, né, cara? Uvas de mesa, vinhos de mesa, isso é uma cultura que ajudou a fundar muita vinícola que hoje faz vinho fino. Exato, né? Isso foi característica das vinícolas, de fazer essa migração para os vinhos finos. E foi o nosso caso, mas tem ainda vinícolas daquela época que permanecem com a produção de uva de mesa, porque hoje é a maior produção de uvas no Brasil. Do Brasil. Mesas, né? Acho que é 90% até mais, entende? Então não tem muito o que fugir. Por isso nós temos muito respeito em quem produz uva de mesa, porque é o sustento de muitas famílias. Né? Esse anseio pela mudança da uva de mesa, né, dessa geração que mudou da tua família, uva de mesa para uva fina, que hoje é a especialidade da vinícola. Qual foi a geração que fez essa transição? Essa geração foi a geração do meu pai, especialmente do meu tio. Eles sempre tinham essa condição de degustar mais vinhos finos naquela época, falando 90, 91. E ele entendeu que aqui era uma região muito boa para produzir uvas finas e ele se colocar esse projeto em dia. Aí teve as brigas da família, que meu pai tinha... Não quero mudar! Você vai mudar. Meu pai tinha os vinheiros de comum, disse que tinha que tirar fora tudo, botar as uvas finas. Dá trabalho, né, cara? Então, sempre falam que, tipo, se meu tio tinha a ideia, meu pai abraçou a ideia. Né? Legal. Porque se dissesse que não, ia parar por aí, porque meu tio não tinha condição de plantar um vinhedo fino, né? Então, foi nesse momento, então, que estou falando ali já em 99, praticamente, e foi a conversão dos vinhedos. E aí, já plantou na espaldeira ali, naquela... Tudo... legal, né? Que são as linhas de vinhedo, né? Exato. Já tudo espaldeira, começamos com hectares menores e hoje atingimos 10 hectares de vinhedos,
que hoje, que eu estava comentando, nós representa 85% da nossa produção. Da sua produção, 85%. Hoje nós adquirimos 15% só para as bases espumantes. Mas os vinhos tranquilos... O resto, tudo de vocês. Exato. Agora, isso é uma raridade, né? Isso eu estou falando de vitivinicultura brasileira, é raridade. Exato, né? Porque eu sempre entendo que o custo é muito alto para tu ter uma vinícola campo, né? E o vinhedo, entende? Então, às vezes, a família opta por ou vinícola ou vinhedo, entende? Então, nós temos muito essa preocupação de ter essa uva na nossa região por questões que era importante para ter um conceito, ter um terroir, uma tipicidade muito boa, entende? Então, foi uma preocupação muito da geração do meu pai e do meu tio ali de fazer isso e ter os vinhedos próprios aqui na vinícola. Então foi um marco importante e aí ao mesmo tempo fomos construindo um tijolinho por vez a vinícola. Muito legal. E aí em 2003 foi o momento inicial da vinícola, foi a primeira safra de vinhos finos que estamos até hoje, né? Como especialistas, inclusive temos um vinho recém-lançado aqui na nossa taça. Exatamente. Me conta um pouquinho sobre ele, né? A gente está com o Gran Fabian, que hoje é o grande vinho da vinícola, é o ícone da vinícola. Exato, que é um corte de castas, o grão é só feito em grandes safras. Ah, não é toda safra que vocês produzem. Não é toda safra. E sempre com as principais castas dessa safra. Então, ou seja, é um corte que nós definimos... Pode mudar. Pode mudar. Tá. Então, este aqui em especial, que é a safra 2020, tem 18 meses de barricas de primeiro uso. Então, o grão também só entra em barricas de primeiro uso, então é só elaborado nesse método, e que é uma das nossas exigências, entende? Para ser um Gran Fabian aqui. E o corte aqui é Cabernet Sauvignon, na maior proporção, 46%. Tá. Depois divide entre Merlot e Franc, então de 22% cada um. E Petit Verdot, 7%, e mais 3% de Carmenere. A Carmenere também tem aqui? E da região também? Da região. Caramba. Tem umas vírgulas ali para fechar os 100%. Tá? Tá bom, tem umas vírgulas. E me diz uma coisa, aqui a gente está falando de um vinho recém-lançado da safra histórica de 2020. Você escolheu a base dele, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Por quê? Porque foi umas melhores safras e também tem um diferencial muito grande que foi os primeiros vinhedos plantados na nossa região. Nossos vinhedos, né? Hoje, até esse ano aqui, completou mais de 20 anos, então já está com uma base muito boa no vinhedo, que dá uma característica muito boa no Cabernet Sauvignon. Tanto é que no corte... Traz estrutura também, né? Cor. Parte também muito característica muito forte em nossa região, que é o mentol. E também a acidez, tá? O nosso terroir aqui no Altos Montes tem uma acidez muito boa. Essa amplitude térmica que tem, os dias mais quentes, noites mais frias, dá uma amplitude térmica muito boa e isso dá acidez, que daí fica os vinhos mais longevos, né? E é legal você falar isso, porque pra galera aí que não sabe, a Cabernet Sauvignon tem o lance com a pirazina, né? Sim. Que é uma substância que tem na casca do pimentão, também na casca da Cabernet Sauvignon. E em regiões mais frias, isso pode ficar super saltado no vinho. O seu aqui eu não sinto quase nada, o herbaço dela vem no mentol, né? Isso também é uma característica de grandes safras, que você consegue ter uma maturação plena no vinhedo. Sim. E aí com certeza não vai ter uma pirazina com destaque, entendeu? Então vai ter uma fruta, mais um anis estrelado, um eucalipto, mas esse mundo que vai dar uma característica muito boa, ainda mais com corte. Tu pega um Merlot que tem muito mais fruta, muito mais essa característica, vai harmonizando junto, integrando junto e fazendo um grande vinho. Só falta uma coisa, né? Beber, né? Vamos lá, degustar isso aqui, vamos lá, vamos provar. Nossa, tem estrutura, hein? E é um vinho que tem uma guarda muito grande, né? É isso não vou deixar que eu ia falar. Avaliar, não vou... Não, pode falar, imagina, cara. Agora, isso aqui eu acho que é vinho para, se a pessoa quiser guardar aí 10, 15 anos, ele vai, né? Sim, ele tem uma... É sempre importante aquela integração que tem fruta, cor, aroma, acidez, é tudo muito bem, uma barrica super integrada também. Isso ajuda muito para o vinho ter um tempo de guarda muito grande, né? Aqui você usou francês e americano? Eu gosto das dois estilos da madeira, né? No Cabernet Sauvignon, que tem essa característica de já ter um vegetal nela, marcado, né? Uso mais barrica americana. Tá. No Merlot, que tem uma característica mais fruta, eu já busco ter uma barrica francesa. E depois, quando vai fazer essa integração dos dois, já vai estar super equilibrado o vinho, vai ser legal. Isso é muito bom, é interessante e isso eu acompanho no dia a dia, né? É um trabalho difícil. Um trabalho chato. Mas é bacana, é uma coisa bem legal. E me diz uma coisa, a gente está aqui, ó, vocês estão vendo o fundo aqui, né, das barricas do Giovanni. Quem vem visitar a vinícola, você tem uma experiência que é feita aqui, né? Isso. Vocês fazem, como é que acontece isso? Hoje nós temos essa degustação, que é a degustação barricas, que é a visitação barricas. Passou uma explanação do que é a vinícola, comentei. Show. Vem para as barricas e aí sempre tem uma degustação
de duas madeiras, ou a barrica marquesa, a francesa, e tu faz essa experiência, mesmo Merlot, na barrica francesa e americana, entendendo as diferenças. Na prática, para a pessoa. Poxa, que legal, isso é raro. Hein? Geralmente é da briga, porque o casal gosta mais da francesa e americana, mas eu sempre falo, deixa um pouquinho na taça para fazer o corte. Depois, Daí isso aí fica... Nós vamos fazer, fica aumentando aqui, que são os cortes, entende? Então é super muito bacana isso de fazer essa experiência. Depois degusta mais 2 vinhos aleatórios, aí escolhido na hora. E depois degusta os vinhos na loja também, que é outra visitação que nós temos, que é a visitação loja, que são degustados somente os vinhos prontos. Daí. Tá. Então faço a experiência. Então é bem bacana, que conhece toda a parte da estrutura. Pô, dá para quem vem aqui te visitar fazer tudo, então. Prova o vinho pronto lá, prova o vinho nascendo na barrica, isso é... É uma experiência super legal, porque tu entende perfeitamente o que passa na barrica, né, a madeira. Então é muito interessante essa questão de poder entender o que cada uma barrica representa, né? E parece que é uma coisa tipo que não existe isso, né? Mas tu faz a degustação, meu Deus, tem diferença, entende? Tem diferença. O vinho a gente costuma dizer que é uma bebida viva e a madeira ela vem até como um toque, um tempero, né? Ela vem para agregar, né? Independente de como tu usar o vasilhame, tem. O tanque inox vai ter uma evolução mais para fruta, a madeira já traz uma composição mais aromáticas diferentes, enfim, todas aquelas características que já estamos falando muito da manteiga, de uma estrutura mais especiarias, e a evolução na garrafa também, que é super importante, o envelhecimento. Então, a microoxigenação na garrafa. Por exemplo, esse aqui que nós estamos lançando, ele está com 2 anos de garrafa. Então, ou seja, 18 meses de barrica, mais 2 anos na garrafa, e vai evoluindo na garrafa, entende? Porque tem estrutura para aguentar. Então, o vinho é um ser vivo que vai evoluindo. E depois ainda dizem que vinho brasileiro não tá... Que isso? Quem está falando que vinho brasileiro não está fazendo bonito hoje é porque está atrasado no tempo. Você concorda com isso? Eu concordo, porque em degustações, eu já visitei bastante lugares fora do Brasil também, e nós temos as características todas plenas de grandes vinhos, entende? Às vezes tu não gosta da característica do Brasil, não gosta da característica de outro país, mas não é defeito, entende? É característica de vinho, entende? Essa aqui, as nossas características são essas, não tem defeito nenhum o vinho. A pessoa só tem que dar a liberdade de entender que é o produto, entende? Mas o Brasil, já degustei praticamente 2 vinícolas brasileiras e assim é muito difícil. O trabalho chato do Giovanni. Cara, essa é uma das coisas boas de trabalhar com vinho. A gente prova os vinhos dos amigos. É importante. Isso é bom, né? Se for nosso ao tempo, vai dizer que é o melhor do mundo, né? Exatamente. Até acho legal você falar sobre isso, porque no passado existia essa competitividade entre vizinhos, né? Exato. Que as novas gerações estão entendendo de outra forma, né? O que você acha disso? Não, completamente. Eu tenho um monte de garrafa de vinho dos amigos aqui que eu gosto de degustar, porque hoje não só essa liberdade que tu tem de degustar outros vinhos das outras vinícolas, ao mesmo tempo o contato que tu tem com a vinícola. Hoje todo mundo abraça. Então, se eu gostei do vinho, já dou uma ligação, mas o que é nesse vinho? Porque repetir, tu não vai conseguir repetir. Cada um tem... Vai ser igual, né? Não tem como, entende? Mas eu posso ter a levedura que ele usou, a barriga que ele usou, entende? Que passou umas características que para mim agrada muito, que é aquilo que eu busco nos meus vinhos. Isso ajuda muito, uma vez não tinha isso. Então, essa troca é muito legal. E isso quem cresce é todo mundo. É lógico. A qualidade é muito maior, o Brasil cresce muito mais, entende? E o que eu tenho visto também, às vezes, não é nem só a questão de vinificação, mas o invase você faz, o vizinho pode fazer aqui, ou as uvas o vizinho pode comprar do outro vizinho. Então, essa troca é importante, talvez, né? Até para o desenvolvimento da indústria, né? Com certeza, Rodrigo, porque assim tu tá crescendo não para ti, tu tá crescendo na tua região, tá crescendo no teu país. E isso que é mais importante, eu sempre vejo isso de ser aberto, crescendo, não tem mercado para todo mundo, o Brasil consome muito pouco vinho, nós sempre reclamamos disso, né? Então é um país que tem que crescer muito mais o consumo. Então tem mercado para todo mundo, né? Então se nós crescer cada vez mais unidos em qualidade, a região dos Altos Montes eu destaco muito, nós somos as 18 vinícolas super unidas, super trocando ideia para crescer, fazendo festivais, indicação de procedência, entende? É uma coisa muito bacana que vem de nós mesmos, sabe? Essa essência da nova geração, sabe? Creio que todo mundo vai bem, entendeu? Vai bem. A região vai bem também. Bacana ver ele falando isso, né? E olha só, tem um case de sucesso aí que comprova isso. Se a família Bion de Santi tivesse registrado Brunello e guardado só para ela, não existiria a denominação de origem Brunello de Montaltino hoje em dia, né? Exatamente. Então tá aí, tá comprovado. Não, exatamente. E me diz uma última perguntinha que eu acho que uma das mais importantes aqui. A tipicidade da região que você está, a tipicidade da Fabian.
qual seria um emblema, né? Você fala, isso aqui é característica marcante do nosso terroir. Você vai encontrar aqui, nos nossos vinhos. Me conta aí. Rodrigo, é uma questão muito boa, porque eu sempre falo que as vinícolas têm que ter uma tipicidade. Exato. Que se tu abrir o Merlot 2018, tu abrir o Merlot 2022, vai ter a mesma linha de pensamento, exato, e a característica. Eu acho que aqui se destaca muito a nossa região, essa parte, nós gostamos muito de trabalhar com barricas, então nós gostamos muito de integrar essa barrica com os vinhos, e ao mesmo tempo a característica que vem lá no nosso vinhedo é o mentol. Eu sempre destaco isso, que é um aroma mais de hortelã, enfim, eucalipto. Independente de ser só a Cabernet Sauvignon. Não, independente. Sempre tem um frescor, vai no nariz, e eu acho que tu encontra praticamente em todas as nossas castas aqui que nós elaboramos, que é uma característica muito forte aqui na nossa região. E acho que outro ponto muito importante, por isso que aqui se destaca muito os vinhos brancos, os espumantes, é também a acidez. Frescor. Também, que dá essa acidez, que é salivar a boca, não precisa ter um copo de água, né? Pouco bom, não só tomar vinho para hidratar. A gente pode colocar uma costelinha de porco, isso aqui, para essa acidez limpar, pô, legal. Acidez, ao mesmo tempo que se torna o vinho enjoativo, o vinho que se torna longevo, né? Vai durar muito mais tempo, então isso é uma característica muito forte aqui na indicação da procedência. Pegou a dica aí? Então você quer um especialista em barricas, com um vinho, né, com um certo frescor e um toque de mentol, Fabian, é a dica aí para vocês. Característica da nossa região. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Valeu e olha, parabéns pelo trabalho. Gran Fabian, vinhaço brasileiro de guarda. Isso aqui vai longe, hein? Vai. Vamos guardar. Isso aí. Saúde. Obrigado, saúde.